Bem, sejam bem-vindos a mais um Pop Class Enem. Meu nome é Francisco Arivani, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal do Piauí. E a aula de hoje é sobre a histologia e a fisiologia da pele, a parte 1. Posteriormente, a gente vai estar trazendo para vocês a parte 2 dessa aula. Apresentando rapidamente aqui para vocês o roteiro, eu vou fazer uma breve introdução sobre a pele e depois eu vou falar sobre as camadas que pertencem a essa pele, que é epiderme e aderme, me aprofundando, falando sobre as células de cada uma e as camadas, e no caso da derme, o aditivo sobre os nervos que vão estar presentes nela. Na parte 2 dessa aula, eu vou falar sobre os anexos da pele, que são os pelos, glândulas e unhas, e vou trazer a resolução de algumas questões de vestibulares. Bem, então vamos lá. Aqui nessa imagem, a gente percebe que vai existir uma variedade de tons de pele, que vai variar desde um tom mais escuro até um tom mais claro. Isso vai se dar por conta de fatores genéticos, tanto do pai como da mãe, mas os fatores ambientais, como no caso do sol, que é o que a gente conhece como genótipo e fenótipo. Mas o que é a pele? A pele é um órgão, inclusive é o nosso maior órgão do corpo, e vai equivaler a cerca de 16% do nosso peso corporal, tendo como a principal função a proteção. Essa proteção ela pode ser mecânica, que é, por exemplo, naturalmente a gente tem sobre a nossa pele a presença de fungos e bactérias. Essas bactérias elas vão se alimentar de células mortas. Porém, em alguns casos, elas podem causar problemas, que é, por exemplo, quando essa pele ela tiver, por algum motivo, ficado fina. E esses micro-organismos eles começaram a se alimentar de células vivas, que é o caso das micoses, como a gente vê nessa imagem, que também é conhecida como pano branco. Mas bem, a pele ela vai se dividir em duas camadas, como a gente pode ver aqui nessa lâmina. A primeira vai ser a epiderme, mais superficial, que é um tecido epitelial de revestimento estratificado por ter mais de uma camada, pavimentoso por as células aqui da superfície elas serem achatadas e pavimentosas, e queratinizado por essa parte superficial aqui dela de queratina. A epiderme ela vai ser derivada do ectoderma e ela vai ser avascular, ou seja, não tem vaso sanguíneo. Logo abaixo a gente vai ter a derme, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, que vai variar de frouxo a denso não modelado. Essa camada, que é a derme, ela vai ser derivada do mesoderma e ela já vai ser vascularizada e inervada, ou seja, tem a presença de vasos sanguíneos e nervos. E a hipoderme? A hipoderme é uma camada que ela vai estar logo abaixo da pele, que é um tecido subcutâneo, com a presença de células adiposas, porém ele não vai fazer parte da pele. A gente vai ver melhor ele aqui nessa imagem, com a presença de células adiposas, que são esses que estão em branco. Aqui a gente tem a derme, com a variação do frouxo para o denso não modelado, e aqui a epiderme. Bem, falando agora da epiderme de forma mais aprofundada, eu vou falar das células que estão presentes nela. Os queratinócitos, tudo isso aqui que está mais alaranjado vai ser queratinócito, é a célula mais abundante na epiderme, e ela vai produzir, essas células elas vão produzir queratina. Os melanócitos, por sua vez, eles vão estar aqui nessa parte mais profunda da epiderme. Eles vão produzir a melanina, que é o que dá cor à nossa pele, e é também o que dá proteção contra os raios ultravioleta. Uma coisa interessante é uma relação que vai existir entre esses melanócitos e os queratinócitos. Os melanócitos, eles vão produzir e secretar melanina, e os queratinócitos vão captar e armazenar essa melanina. A gente vai ter também as células de Langerhans, que vão atuar na fagocitose, vão atuar como macrófagos especiais. A gente também vai ter que as células de Merkel, que a gente vê nessa imagem aqui em azul. Essa célula de Merkel, ela vai se ligar aos receptores, aos receptores nervosos, aos nervos que estão presentes na derme, e vão dar a função de percepção tátil que a gente tem. E as células tronco, que vão ser responsáveis pela renovação do
epitélio, pela renovação dessa epiderme. Utilizando a mesma imagem que eu já utilizei no slide passado, a gente vai ter aqui a epiderme dividida em camadas. Essas camadas vão ser as camadas a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada lúcida e a camada córnea. E eu vou falar de cada uma delas de forma mais aprofundada. A camada basal, essa camada mais profunda, ela vai ter a presença de muita célula-tronco, já que a função dela é a renovação do epitélio. E uma coisa interessante é que só essas células aqui da camada basal é que vão ser nutridas pela derme e que vão ser capazes de fazer o processo de mitose. Então, a camada basal, ela vai fazer essas mitoses e ela vai estar sempre subindo e passando por todas as outras camadas. A camada espinhosa, a granulosa, a lúcida e a córnea. E uma coisa interessante é que você percebe que com o decorrer das camadas, essas células elas vão se achatando. Isso por conta da pressão, a força da pressão atmosférica que vai agir sobre a nossa pele. A camada espinhosa, assim como basal, ela vai ser responsável pela renovação do epitélio. E ela vai receber esse nome de espinhosa por conta dos queratinócitos, eles têm esse formato de espinhos. Esse formato de espinho vai se dar por conta da ligação entre essas células, que vão ser do tipo desmossomos. A camada granulosa é composta por células que têm grânulos. Esses grânulos são grânulos de queratoialina, que são responsáveis pela produção da queratina, na formação da queratina, e os grânulos lamelares, que vão ser os responsáveis pela impermeabilidade da pele. Mais acima, a gente vai ter a camada lúcida. Essa camada lúcida, ela pode ou não existir. Ela vai existir somente na pele grossa, que é na da palma das mãos e na planta dos pés. Vão ser células anucleadas ricas em queratina. Essa camada é composta por essas células anucleadas ricas em queratinas. Mas o que vai acontecer? Na pele grossa, vai haver a necessidade dessas células perderem esse núcleo para dar espaço para os filamentos de queratina. Por isso que essas células vão ficar nucleadas. No caso da célula fina, não vai haver essa necessidade de perca de núcleo. Por isso que ela só vai existir mesmo na pele grossa. E a última camada, e mais superficial, é a camada córnea, que nada mais é do que composta por células mortas. E vai ser mais grossa na pele grossa, que é na planta dos pés e na palma das mãos. Ou seja, ela vai ser mais espessa nessas regiões que eu falei. Aqui é uma imagem de como a gente veria isso numa lâmina, a camada córnea superficialmente, a camada lúcida com as células anucleadas aqui, a camada granulosa, você percebe os grânulos, a espinhosa com a projeção dos espinhos pelo citoplasma, e a camada basal aqui com a formação dessas papilas dérmicas que eu vou falar posteriormente. Bem, agora falando sobre a derme. A derme, ela é quem vai nutrir a epiderme, como eu já citei também anteriormente, quando falava da epiderme. Ela vai ser composta de colágeno e elastina. O colágeno é o que vai permitir a resistência da nossa pele. Quando a gente puxa, ela não rasga, isso por conta do colágeno. E da elastina, que é o que dá elasticidade. Quando você puxa a pele, ela volta. Isso se dá por conta dessa elastina. É tanto que você vê que em pessoas mais idosas, quando você faz isso, a pele ela demora um pouco para retornar para o local. Mas vamos lá. A derme ela vai se dividir em frouxo e denso não modelado, como eu já falei. Ela vai variar entre esses dois tecidos. O frouxo é conhecido também como derme papilar, por ter a formação dessas papilas dérmicas que eu falei, que iria falar, que essas papilas dérmicas elas vão servir para aumentar a superfície de contato. O que é que significa? Que as células as células que estão aqui na epiderme,
vão conseguir ter um maior contato com os vasos sanguíneos presentes nessa derme. E a gente tem também o tecido conjuntivo desse não modelado logo abaixo, que é chamado também de derme reticular. E a derme também vai ter a presença dos nervos, como eu já falei. Ela vai ser altamente vascularizada e também inervada. E as células que vão estar presentes na derme vão ser as células que estão presentes em qualquer tipo de tecido, que são os fibroblastos, os macrófagos e os mastócitos. Aqui eu trouxe a imagem dessa tatuagem só para mostrar que, para lembrar de falar, na verdade, para vocês, que essa tatuagem é permanente porque a tinta vai ser colocada na derme. E a derme, diferente da epiderme, não tem um processo de renovação. E é isso que faz com que essa tatuagem seja permanente, o que difere daquelas tatuagens que não são permanentes, que a tinta ela está só sobre a epiderme. E a epiderme está em renovação, por isso ela não vai ser, essa tatuagem não vai ser permanente. E, como eu falei, a derme vai ter a presença de nervos. Esses nervos, eles podem ser caracterizados como livres, que são esses em formato de raízes, que são sensíveis à dor, que fazem com que a gente sinta dor, e os encapsulados, que são os sensíveis ao tato, frio, calor, pressão e vibração, que são esses que são circulares, como o corpúsculo de Menser, corpúsculo de Pacini e o de Ruffini. Bem, essa foi a nossa aula. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o meu Instagram, o Erivanio Souza, ou pelo meu e-mail. E não esqueçam de seguir nossas redes sociais para dar aquela força para o nosso projeto. E é isso. Tchau, tchau.